Mas polêmica mesmo é essa que está na capa do Extra do Rio de Janeiro, foi capa do jornal e capa do Caderno de Esportes, o fato de o Ronaldinho Gaúcho ter chamado o Fluminense de Flamengo, clube que ele já defendeu. Foi até manchete fora do país, no site do Olé. Papelão, Didinho. Sinceramente, eu acho de todos os problemas que um jogador pode ter, esse é um dos menores. Mas isso é o que eu penso. Vamos ver o que disse o Ronaldinho Gaúcho depois de debater o tema. Quando um jogador não vai bem, a torcida criticar, eu não fiz um bom jogo, a torcida teve o direito de criticar. E isso me motiva a cada vez treinar mais, cada clube uma história. Então, aqui eu estou muito focado, né? Vinha um certo tempo sem jogar, então procurando achar o ritmo de jogo, a melhor forma física. Então aqui procurando fazer história, como fiz nos outros clubes. Acho que o Fluminense vem passando momentos difíceis, grandes jogadores do elenco fora, procurando se recuperar, outros chegando, procurando melhorar a parte técnica, a parte física. Então, acho que a hora que encaixar tudo, o elenco todo com os seus grandes jogadores jogando junto, acredito que o Fluminense vai voltar a brigar pelo título. Precisava virar manchete isso, ele se corrigiu na hora, eu não achei nenhum papelão, nem muito menos canelada, nem gafe, mas enfim, imprensa esportiva é que escolhe, cada um entende de que manchete resolve colocar na sua capa. Acho que vem em cima da história do vestiário, do Galo, que também era outra besteira, né? A visita que ele fez. Essa foi muito pior. Que ele foi ao vestiário do Atlético Mineiro, posou com os jogadores depois de uma derrota em casa, né? O que também... Exibiu o patrocinador do Fluminense para o Brasil inteiro, em rede social. Exato. Ele tem mais seguidor nas redes sociais que o próprio Fluminense, aliás, muito mais. E a imagem dele com a camisa do Fluminense no vestiário do Galo foi vista por gente do mundo inteiro, ou seja, para o Fluminense não tem nenhum problema ali. Não tem. Exato. E também, se você for ver hoje o Ronaldinho, se você entrar em sites de fora que acompanham o futebol brasileiro e tem a foto dos principais destaques, está lá o Ronaldinho com a camisa do Fluminense. O Fluminense está tendo uma exposição de marca impressionante. Eu critico o desempenho do Ronaldinho como jogador. Essa escorregada que ele deu na entrevista, para mim, é mínima. Porque tá jogando? Ele deu 15 passos. Já falamos coisas muito piores ele aqui tá no programa. Ele tá aqui, eu fiquei na Itália, tá jogando? Olha, Dani Monte, ele tá jogando muito mal, a gente já esperava. Eu tô brincando, mas realmente muito mal. Mesmo. Como a gente já esperava, né? Para quem leu, pelo menos, eu não vi ele jogar no Querétaro, mas para quem leu sobre o que foi a passagem dele pelo México e quem viu o Ronaldinho nos seus últimos dias de Atlético Mineiro, não esperava muita coisa diferente do que acontece agora no Fluminense. E a gente foi olhar o aproveitamento, nos números, o Fluminense não é tão pior com o Ronaldinho do que sempre pior, embora haja uma percepção geral de que o time cai quando ele está em campo, que o time fica menos solidário, o time tem que mudar a maneira de jogar. Olha, antes do Ronaldinho chegar, pegamos os 5 jogos antes dele chegar, porque o Ronaldinho fez 5 jogos com a camisa do clube. O aproveitamento foi de 46,7% dos pontos. Já não era uma sequência maravilhosa, ou seja, o Fluminense já vinha derrapando ali antes dele chegar. E depois que ele chega, o aproveitamento cai um pouco, cai para 40%. É que, na verdade, o Fluminense fez um começo de temporada acima das expectativas, né? Esse foi a realidade. Então, esses 10 jogos que a gente está citando aqui são os piores 10 jogos, né, da temporada do Fluminense. E aí coincide também com os 5 que o Ronaldinho jogou. Exatamente. E segundo a nossa produção informa, ele não viaja para enfrentar o Corinthians amanhã em São Paulo. O Fluminense deixa ele no Rio para aprimorar a forma física. Como se não bastasse os últimos desempenhos ruins do Ronaldinho, ele ficou quase 2 meses inativo. Ou seja, o momento que ele poderia estar se preparando, fazendo a pré-temporada, ele não estava jogando, porque ele vem de um calendário europeu, que para no meio do ano. E aí ele já chega, começando a temporada dele, quando os jogadores do Fluminense estão no auge, os jogadores do Brasil estão no auge, no meio da temporada. Então, é mais uma dificuldade para o Ronaldinho Gaúcho. No papel, eu também reconheço, se vi um jogo dele no Querétaro, é muito. Mas nos números mesmo, ele está fazendo bem menos do que ele fez no Querétaro. Ele tocou, salvo engano, 15 vezes, deu 15 passos no último jogo, é muito pouco para um jogador como ele. Muito pouco. Na verdade, ele deveria ser o farol do jogo. Exatamente. Né? Vocês realmente esperavam que ele fosse chegar no Fluminense? Infelizmente, para um jogador do nível dele que vai, assim, no final de carreira para o México aí, quer dizer, o cara está aposentado. É triste dizer isso, mas... Mas o México é um futebol forte.
Esperava um Pro lampejo. Ronaldinho Gaúcho? Mano, Para o nível que ele, tão que forte ele teve quanto na a carreira. Liga do México talvez seja Eu não lembro, 2 ou mais 3 forte vezes que a melhor do Brasil, mundo. hein? Oi, o Ronaldinho? Duas ou Duas 3? vezes. Duas Acho que vezes. 2 vezes. O cara foi top. Um dos melhores jogadores do Brasil de todos os tempos. Aí vai pro México. Sim, mas isso aí faz 10 anos, né, que ele foi melhor. Tudo bem, mas ele não tem 45 anos. Sim. Eu esperava um pouco mais. Um pouco mais. Pelo menos uma assistência. Pelo menos uns 2 passes-chave, alguma coisa. Mas não, por enquanto Agora, nada. tá errado outra coisa, Davi. Tá errado fazer agora esse preparo físico. Por que não fez no começo? Exato. Aí já chega aí, já entra no jogo. Sim, aí ele já chegou e foi pro Entendeu? jogo. Aí não dá. Aí dá 3 semaninhas aí pro Ronaldinho pegar um mínimo de forma aí coloca ele no time. Aí sim. Aí não, coloca ele fora de forma, agora tira para recuperar a forma. Quer dizer, você jogou fora 5 jogos e agora vai jogar fora mais 3, 4. E me parece que às vezes é que o marketing também acaba criando, não estou dizendo que ele foi escalado por marketing, não tem nada disso, mas é que eu acho que também o que acaba circulando em torno da estreia de um jogador como ele cria uma expectativa tamanha que não tem como se sustentar, ainda mais nesse momento de carreira. E aí acaba indo do A para Z a reação da torcida, né? Ele aí entra no vestiário, que em outra situação seria algo que poderiam questionar, mas diante do desempenho dele vira uma novela. Aí fala Flamengo no lugar de Fluminense, também uma besteira, mas vira... Uma besteira, vai de A né? para Vamos Z, falar a besteira. verdade, besteira isso Mas vai aí. de A para Z. O marketing coloca lá em cima e depois vem a maré por baixo. Bom, me entregue uma polêmica de verdade. Essa aqui não.